Vamos lá, tá gravando. Professor Ulisses, esse congresso tem um papel, né, de fazer uma aliança entre a ciência e a pesquisadores e jornalistas. E a ciência, a gente tem discutido bastante o valor da ciência quando ela chega até a comunidade, né? O valor da informação como um instrumento de poder e mudança das realidades que a Estão-se hoje mostrou tão enfaticamente quão decepcionado está, né, com essa falta de informação chegar até onde ela precisa, que é a população que não você. Como é que o senhor vê nesse sentido o papel da ciência e quais são os caminhos que a gente pode ter dentro da academia para diminuir a distância entre produção do conhecimento e a distribuição desse material de forma acessível a quem de fato pertence, que é quem financia tudo, que somos nós. Somos uma sociedade humana, né? Sociedade nacional. Olha, a ciência é uma perspectiva muito promissora de profunda humanização. Alguém pode dizer, não, mas a ciência constrói bombas. É por isso que eu disse que é uma perspectiva muito promissora. Não, a ciência pode ser a destruição também. Depende de uma decisão. Essa decisão de natureza ética e natureza estética. Não? Mas a ciência é uma perspectiva muito promissora de humanização, porque a ciência conta a história da criação do universo. A ciência conta a história do nascimento do nosso sistema solar, do nosso planeta, dos nossos ancestrais. A ciência faz um relato para nós, que é um relato absolutamente maravilhoso. Então, nesse sentido, ela nos dá uma ideia da complexidade e da beleza da vida e do fascínio que é essa experiência de viver, com todos os terrores que, ao mesmo tempo, a gente tem de viver. Nós, humanos, não temos outra chance a não ser viver. Se a gente der um tiro na cabeça, por exemplo, que a gente não quer viver, não é uma solução. Talvez uma complicação ainda maior. Então, se nosso desafio é viver, nós estamos no mundo, a gente tem que buscar o caminho mais promissor, o caminho mais bonito. O caminho mais promissor, o caminho mais bonito, passa pela compreensão dessas coisas, do que é a vida. Se nós estamos sozinhos no universo ou não. Se nós estamos, por exemplo, sozinhos no universo, por que a gente se trata tão mal? Por que a gente mutila os animais, como a gente mutila nessas festas de peão boiadeiro e tudo mais? E se nós não estivermos sozinhos no universo também? Quem são os outros? Que impressão nós daríamos aos outros? Ou seja, sejamos singularistas ou pluralistas, ou seja, estejamos no universo a sós ou acompanhados, a dimensão do universo nos deve encher de emoção, digamos, energia para que a gente tenha uma postura mais promissora, uma postura mais inteligente, e que os humanos sofram o mínimo que devem sofrer. Nós sofremos mais do que o necessário, pela nossa estupidez, pela nossa ganância, e entre outras coisas, porque nos é negado como uma sociedade escravista, que é a nossa, de raça escravista, acesso à ciência, à libertação, ao conhecimento. A gente pode dizer então que o senhor está falando que assim, a vida está sendo banalizada, né? Ela está em seu sentido muito pequeno. E a gente tem na pauta, nas grandes pautas sobre meio ambiente, o modelo econômico de consumo hoje, né? Que ainda atende a um modelo baseado em pós-revolução industrial de produção em larga escala, do nada, da cultura do 1,99. Quais são as chances que a gente tem dentro desse modelo? Por exemplo, o Brasil propaga lá fora que nós temos uma classe média, que foi dita que hoje é uma classe média favelada, uma classe média que parece que ascendeu de vida ao adquirir um automóvel, um eletrodoméstico, coisas que se tivessem mais se tivesse mais compreensão sobre a questão dos valores em si, não é que o carro não possa ser comprado, mas assim, que essas coisas estão sendo prioritárias em relação, por exemplo, ao estudo, a ir com a faculdade, não meramente para dizer que tem o status de universitário, mas para compreender, para filtrar e combater o analfabetismo funcional, porque hoje nós temos muita gente na universidade que lê um texto e 5 minutos depois não é capaz de dizer o que foi que aconteceu. Então, a informação, só para concluir, ela é fundamental nesse processo. E é a ciência que tem essa capacidade. Como é que a gente faz para dizer? Eu diria para você que não só a ciência, a literatura, a ciência, arte. Eu falo, né? Claro. Né? Mas assim, a ciência, a literatura, a arte, eu acho que esse processo de banalização que a gente vive é um processo mundial. Nós vivemos aqui uma especificidade disso, não? Assim são as características, essa banalização se manifesta nas características específicas da nossa sociedade, que é uma sociedade de ranço escravista, senhorial,
Então ela dá um tom muito especial de como as coisas acontecem aqui. O que a gente leva desse mundo é o que a gente deixa, é o que a gente faz. É bom que as pessoas pensem um pouco, assim, que a vida é curta e efêmera, que nós deveríamos viver elegante, sobriamente, generosamente a nossa vida. Não que com isso a gente não tenha problemas, tem uma série de problemas, tem pessoas que não são, digamos assim, nos decepcionam com a atitude delas. Por exemplo, os políticos brasileiros, toda essa roubalheira, essa bandalheira, essa gente é absolutamente desprezível. Mas para isso está aí a lei da ficha limpa, que a gente tem que pressionar o STF para que eles aprovem. Isso é um desejo nacional. Ficha limpa. Candidato que tenha problema com a justiça não pode ser eleito e ponto final. Essa estrutura escravista, nossa senhorial, que atende às pressões das oligarquias, faz com que essas coisas sejam sempre adiadas. Então, fazer pressão em cima do STF para que a gente aprove a lei da ficha limpa é uma questão de dignidade, de libertação de direitos humanos? Claro que é. Então, a gente pode fazer bastante coisa. Sensibilizar assim, o conjunto da sociedade para a perspectiva da ciência, não ensinar as pessoas a ser isso e aquilo, é uma maravilha. Por exemplo, você imagina uma dona de casa que está fazendo café da manhã, né? Ela está meio sonolenta, ali acende o fogão a gás, e de repente meio sonolenta ela olha, vê que a chama, tem um pedacinho da chama que é azul, outra quase branca, outra bem amarela e outra mais avermelhada, especialmente quando o gás está terminando, né? E aí ela olha para o céu, que é de madrugada, ainda vê que as estrelas no céu também são meio azuis, brancas, algumas estrelas são mais amareladas, tem umas outras bem vermelhas. Ela pode falar assim, mas que engraçado, né? Essas mesmas cores que estão aqui no fogão a gás, que estão nas estrelas, sabe que tem alguma coisa entre elas? Claro que tem. Claro que tem. Tem uma ligação íntima. As estrelas brancas e azuis são mais quentes e jovens. As estrelas amareladas são menos quentes e de meia idade. E as estrelas vermelhas são as menos quentes de todas, são estrelas em agonia, estrelas que estão caminhando para a morte. Quando você percebe isso, que as estrelas, primeiro que as estrelas nascem, vivem e morrem, isso nos ampara na nossa finitude humana. Também as estrelas nascem, vivem e morrem. E foi uma estrela que morreu há muito tempo, que processou o material que forma nosso corpo. Então nós somos literalmente poeira de estrelas. Quando as pessoas começam a se dar conta dessas coisas, a vida delas muda radicalmente. Quer saber? Uma boa parte da água que tem na Terra foi trazida aqui por cometas. Cometas que se chocaram para a Terra. Cometas são literalmente bolas de gelo. Você sabe que mais ou menos 60% da massa do nosso corpo é formada por água. Se 60% da massa do nosso corpo é formada por água, e se boa parte da água que tem na Terra foi trazida por cometas, parte do seu corpo foi cometa no passado. Percebe? Você foi cometa no passado. Hoje você é uma pessoa humana. Daqui a pouco, quando o seu corpo se decompõe, você incorpora numa árvore. Isso muda o caminho, muda a interpretação das coisas. Isso permite que as pessoas flexibilizem a vida delas. Isso permite, por exemplo, que uma criança, uma pessoa de meia idade, por exemplo, que teve uma vida difícil, nasceu pobre, passou dificuldade, se ela quiser, num certo momento, mudar a vida dela, fazer um curso, que as pessoas podem e devem fazer isso, nos liberta de prisões sociais. Nos liberta assim, de prisões convenientes para um certo estilo de dominação. Então, a ciência nos abre os olhos para as coisas mais bonitas. Assim. Uma criança pode chegar para você e perguntar para você assim, por que a noite é escura? E você fala assim, mas que pergunta? Não, a noite é escura porque ela é escura. Ou se não, você pode dizer, a noite é escura porque a Terra gira, o lado que está iluminado pelo Sol é dia, não, e o lado que está nas sombras é noite. Isso não é mentira, mas não é toda a verdade. A noite é escura porque o universo é finito. Se o universo fosse infinito, teria tantas estrelas do lado escuro da noite que a noite seria clara. Não teria noite. Então, a noite é escura porque o universo é finito. Você percebe, então, assim, esse aprendizado de ciência, como ela muda. A ideia é uma coisa aparentemente tão simples. Assim, por que a noite é escura? Porque o universo é finito. O universo tem infinito. Só uma última pergunta. Qual é o perigo que o senhor vê em a gente dizer hoje que a mídia dá mais espaço para as questões ambientais, mas com muitos projetos ditos sustentáveis sem o ser de fato? Eu sempre costumo repetir uma frase que meu colega Neto Ribeiro diz assim, sustentável é uma honra. Desculpa a expressão, mas foi esse mesmo. E nós estamos aqui, jornalistas, para mostrar por que não é. Qual é a chance, por exemplo, que uma pergunta que eu fiz aqui nesse congresso, da gente ter essa aliança entre comunicação e meio ambiente, mas de forma
realmente sustentável, não aparente de propaganda, de publicidade, para ser... Qual é o perigo que isso representa? Olha, eu acho que tem uma certa enganação, né? Como tem... você tem uma lei de direito do consumidor, por exemplo, que não é suficientemente seguida. Tem toda uma banalização dessas coisas. As empresas... É um rótulo, é um jeito de vender, né? Você sabe que o santo que protege os ladrões e os comerciantes é o mesmo, né? O santo não, a divindade, que é Mercúrio, né? É o mesmo. O protetor dos ladrões e dos comerciantes, que é Mercúrio, é o mesmo Deus, a mesma divindade. É significativo isso, não? Eu acho que tem essa tapeação, essa enrolação, mas a tendência talvez seja as coisas se sofisticarem um pouco mais. As empresas aprenderem a respeitar mais o consumidor, e nesse sentido o consumidor se tornar mais exigente. Eu não compro uma coisa numa loja, os caras fazem essa e essa que é a prática, eu não compro mais. É o único jeito. Na verdade, um país como o Brasil é tão repleto de problemas, de desafios e de soluções também, não? Se a gente começar a brigar por todas as coisas, a gente não faz outra coisa não ser brigar. Então a gente tem que pegar umas coisas e ir resolvendo. Mas para o consumidor ter esse nível de exigência, ele também não teria que estar bem informado, e essa informação não chega a ele com a... bem informado, ele tem que estar devidamente sensibilizado. Mas eu acho que esse é um processo que a gente está entrando, né? Olha, querida, durante a ditadura militar, um ministro do planejamento que chamava João Paulo dos Reis Veloso disse, em 1972, que o Brasil tinha rios à vontade para ser poluído, dizendo o seguinte, a preocupação ambiental é uma preocupação internacional para evitar que o Brasil se industrialize. Coisa de pensamento do governo militar. Essa coisa autoritária que prendia, arrebentava as pessoas, como disse textualmente o Figueiredo. A gente não se liberta de um confinamento, de uma pressão, de uma restrição dessas, da noite por dia, não? É todo um processo agora de reaprendizado. Na verdade, as pessoas precisam aprender a cobrar, mas também a responder. Ou seja, você tem tantos direitos quanto você tem responsabilidades. Não adianta você exigir e não fazer a sua parte. Isso é uma questão de cidadania, da gente se construir como pessoa digna, se construir socialmente. Isso é um desafio para cada um, né? Professor, não posso deixar de registrar que o senhor reclamou dos seus 12 minutos iniciais e que um congresso como esse não poderia, por exemplo, ter esse tipo de comportamento diante da necessidade de aprofundamento de coisas que a gente está a reclamar. Isso. A mesa fez uma moderação onde a gente, pelas perguntas, o senhor pôde, vamos dizer assim, se expor o seu pensamento um pouco mais. Mas não seria exatamente essa pressa que nós estamos condenando, que está nos levando a essa vida de corre-corre para chegar a lugar nenhum? Eu acho que sim. Eu acho que aqui, no caso, talvez tenha havido um erro de cálculo. Não, vai lá, fala lá umas 3, 4 palavras. O problema não é esse. Não é ir lá falar. Se for para falar 3, 4 palavras para ser decorativo, não precisa me convidar. Não. Eu tenho pouco tempo. Eu assim prezo imensamente meu tempo, né? Então, se eu tiver alguma coisa para falar, eu venho. Se eu não tiver, não venho. Não venho para ficar blá blá blá, né? Claro, foi um equívoco mesmo, eles fazerem 12 minutos para cada um. Se você tiver alguma coisa para dizer, você não vai conseguir dizer em 12 minutos. Na verdade, a gente conseguiu estender um pouquinho o tempo, foi mais generoso, mas eu acho que nós teríamos... eu falei muito rapidamente para tentar sintetizar uma série de questões, de desassossegos. Eu acho que valeu de alguma forma. Talvez essa crítica não é no sentido destrutivo, mas no sentido que a gente possa ir aprimorando esse processo, né? Eu espero que aconteça. Tá bom, professor. Muito obrigada. Imagina, te dá um beijo aqui. Obrigado, querida. Muito gentil. Bom almoço pro senhor. Tchau. Tá, tchau.